Bom dia, família. Bom dia. Vamos ver qual é o tema da nossa palavra de hoje? Pode colocar aqui, Fábio, pra gente. Vença as limitações do passado. Quem aqui tem um passado? Amém. Glória a Deus. Você vai vir com uma coisa e vai voltar com outra. Bota essa chave ali em algum lugar ali. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um passado. E nós sabemos que o nosso passado, de alguma maneira, ainda causa impacto no nosso presente, na nossa vida, na nossa realidade. Quem aqui hoje vive de uma determinada maneira, ou faz algo de uma determinada forma, ou pensa de uma determinada forma, por causa de algo específico que aconteceu no seu passado? Você fala assim, não, depois que aquela coisa aconteceu, eu passei a fazer isso ou pensar assim. Tem alguém que já passou por isso? Ou tem essa experiência? Eu tenho, isso é normal. Isso é normal, né? Agora, qual é o ponto que nós devemos nos atentar? É que isso pode acontecer de uma forma positiva. Agora, isso acontece também de uma forma negativa. Por causa de algumas coisas que aconteceram em nossas vidas. Nós vemos ainda comportamentos ou forma de pensar, a gente vê algumas coisas acontecendo em nossa vida que não são tão boas. Quem aqui já ouviu falar de crença limitante? Já ouviu falar? Então, existem alguns tipos de crenças que nos limitam. E isso não é bom. Uma crença limitante é um dispositivo de defesa, de segurança do cérebro humano. É o que nós chamamos também de trauma ou de bloqueio. Você imagina que eu estou andando aqui, e aí eu chuto aqui essa caixa de som, mas eu tenho 5 dedos no pé. E tem um dedo que ele é mais grande, mas que é mais grande é ótimo, mais grande assim é o inimigo querendo envergonhar o pastor, isso é certo. Mais grande, da onde veio isso? Vamos ver, né? Meu Deus, é uma seta do inimigo mais grande na sua vida. Tem um dedo que é maior. Aleluia, gramática, deu glória agora. Então tem um dedo que ele é maior, tem um dedo que ele é mais robusto, né? Ele não é mais grande, ele é maior, né? No meu caso ele não é tão robusto, assim. Alguns pode ser assim, né? Tem esse dedo do meu pé esquerdo, é o dedo que está aqui nesse cantinho direito, aqui ele é o grande. Mas dos 5 dedos que você tem no pé, quando você bate o pé, qual é o dedo que você bate? É aquele dedo que te dá falta de ar. É aquele dedo que você fala, por que eu tenho esse dedo, né? Você fica pensando e rasurando. Você fala, meu Deus, assim, logo depois de alguns segundos de você pensar em morrer, aí o sangue sai da sua cabeça, vai lá pro dedo, e depois volta, aí você pensa, meu Deus, aí você chutou a caixa ou alguma coisa, a mesa ou a quina com o seu dedinho. Nesse momento, por causa desse trauma, o teu cérebro, ele vai registrar tudo isso que aconteceu aqui. E aí quando ele faz esse registro, você pode ter certeza, é assim que acontece em tudo na sua vida que te fez mal. Toda vez que eu me aproximar dessa caixa, eu vou ficar mais atento ou não vou? Ah, mas eu vou demais. Se nessa caixa eu quase quebrei o meu dedinho, quando eu chegar perto dela, meu cérebro, ele vai acender a sirene, e aí ele vai gritar e falar, cuidado, não vai para perto desse negócio. É assim que acontece. Qual é o problema disso? Crença limitante. Então, o teu cérebro está tentando te defender para você não se aproximar ou não passar por aquilo que te gerou dor, você entendeu? Isso é um trauma, isso é um bloqueio. Aí ele fica tentando te impedir de chegar de perto da caixa. Qual é o problema? Quem conhece alguém aqui que já passou por um trauma em casamento? Ninguém conhece ninguém? Já conhece aqui? Amém. Passou por uma decepção.
num casamento, a gente já conhece. Às vezes é a gente olha e fala, eu já passei por isso. Qual é o problema disso? É que se você sofreu muito com essa coisa, o teu cérebro, ele vai registrar essa situação, essa circunstância, e aí ele vai, toda vez que essa pessoa se aproximar de novo desse negócio chamado casamento, é provável que o cérebro ligue a sirene, e comece a gritar, não, foge daí que vai doer. Aí a pessoa nunca mais consegue viver alguma determinada coisa na vida dela por causa do trauma que ela teve. Qual é o ponto? No teu passado aconteceram várias coisas. E nós precisamos entender que tem coisa em nossa vida pronta, preparada por Deus, para que possamos ativar ou acessar. Existem bênçãos de Deus repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu Deus do céu, se eu tivesse algum crente aí, já ia falando assim, amém, glória a Deus, eu recebo. Então existem bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, a tua saúde. Existem bênçãos de Deus preparadas para você. Não, dá um glória forte aí. Já está aí. Agora tem coisa que não é, que você não está vivendo, porque Deus não já fez para você, ou Deus não tem isso para você, ou Deus não quer dar isso para você. Tem coisa que já está pronta, mas você não acessa por alguma trava. Vira da pessoa que está do seu lado e faz assim, não é isso. Entendeu? Só quem é corajoso. Quem aqui hoje quer viver algo com Deus, quer receber algo de Deus, mas ainda não recebeu, não viveu, não sabe por que não consegue? Amém. Tem coisa que você fala, cara, é promessa de Deus, Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele tem o melhor para mim, por que eu não vivo essa coisa ainda? É sobre isso que nós vamos falar na palavra de hoje. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 5. Antigamente, gente, quando a gente falava isso, eu pregando, assim, já preguei em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, a gente ouvia uns barulhos. Era assim, ó. Eram as folhas da Bíblia. Antigamente a Bíblia era física, você acredita? Era física, assim. Quase ninguém tem mais esse negócio. Tem gente que tem, glória a Deus. A pastora Vanessa, né, que é a mais antiga da igreja, ela tem. Aí, ela apontou para tu, Eric. Olha lá. Aí, Eric tem. Valéria, glória a Deus. Olha, tem ele também, Lucas. Não, o povo tem. É só uma brincadeira, glória a Deus. Só cadê o jovem aí com a sua Bíblia? Tem algum jovem aí que não tem? Eu nem falo, tem ali, um jovem, amém, glória a Deus. Lógico, mas você não levantou? Eu não entendi por que não, amém, glória a Deus. Mas é isso, abra sua Bíblia, glória a Deus. Que a pouco, daqui uns anos, a gente nunca mais vai falar abra, a gente vai falar acesse a sua Bíblia, né? Glória a Deus. Cadê? Josué 5:1, é isso aí. Vamos ler. Quem lembra? Deixa eu dar um panorama aqui. Quem lembra que o povo de Deus estava escravizado no Egito? Lembra dessa história? Eles estavam escravizados no Egito. Mais de 400 anos. Aí Deus, chegou o tempo de Deus, chegou o tempo determinado de Deus, chegou o tempo de Deus cumprir a promessa dele. Eu tenho algo para te falar. Eu não sei o tempo que está demorando, eu não sei o tanto que você está esperando, mas saiba que tem um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e as promessas que Deus te fez, elas vão se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender. Amém. E aí Deus liberta o povo dele da escravidão do Egito, e aí o povo sai do Egito,
e vai em direção para a terra que Deus prometeu, uma terra que mana leite e mel, maravilhosa, que dá fruto, uma terra produtiva, uma terra maravilhosa. E o povo vai, e eles começam a caminhar pelo deserto para chegar nessa terra prometida. Quanto tempo eles ficaram nessa terra prometida, vocês lembram? Ou nesse deserto? 40 anos no deserto, 40 anos. 40 anos. E aí, a gente vai ler aqui agora, quando eles chegam ali, na esquina da terra prometida. Eles chegaram lá, estão de frente para a terra prometida, o negócio vai acontecer, eles vão acessar a promessa, vão desfrutar da promessa de Deus. A gente sabe que a terra prometida estava ocupada pelos inimigos do povo. Então, quando eles chegaram lá, eles falaram: queridos, por favor, licença, tchau, né? Deixa a gente entrar. Foi assim, queridos? Não foi. Eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que fazer o quê? Vocês lembram? Fala, guerrear, fala. Lutar, fala, lutar. Sabe qual é o problema? Deus fez promessa para a tua vida. O que você não lembra é que algumas vezes, para acessar a promessa de Deus, você vai enfrentar alguns desafios. Agora, esses desafios, presta atenção, na direção do que Deus te prometeu, nenhum desafio tem a permissão de te matar. Você não escutou não, deixa eu te falar. Olha só, quando você está indo em direção à promessa de Deus, nenhum desafio que se coloque no teu caminho tem permissão para te parar ou para te matar. Não importa o tamanho do desafio. Se Deus te prometeu, você já venceu. Glória a Deus. Aí nós vamos começar a ler aqui. Todos os 6 amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus, isso aqui é só esse primeiro versículo que já vai ser para a gente glorificar de pé. Olha só, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam, diga assim, souberam. Fala assim, ó, ficaram sabendo. Vocês estão fracos, vocês têm que almoçar. Vai acabar já já, fica em paz, ó. Como o Senhor, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa que você está passando hoje, que essas coisas, esses desafios que você está passando hoje, vai ser um testemunho tão grande, mas tão grande, que o inimigo lá na frente, quando ficar sabendo, ou quando lembrar o que Deus já fez na tua vida, ele vai perder a coragem de se levantar contra você. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Ei, Deus está construindo um testemunho tão forte na tua vida, que até o inimigo vai ficar com medo de parar na tua frente. Ah não, se você crê, dá um glória forte aí, diga glória a Deus. Isso é muito forte. Meu Deus do céu, aí eu olho para a minha vida hoje, aí eu falo, ai, Deus está preparando um grande testemunho. Deus está preparando um grande testemunho. Deus está preparando algo que vai abalar as estruturas do inferno. Deixa eu te falar, não se assuste, Deus só está construindo uma grande história com você. Não se assuste, isso não é para te matar, Ele está construindo uma grande história com você. E aí continua, preste atenção que os reis, dos amorreus, dos cananeus, esse povo, eles estavam habitando na terra prometida, dos israelitas. Eles estavam ocupando a terra que Deus deu aos israelitas. E aí eles ficaram sabendo que quando o povo de Deus foi passar pelo Rio Jordão, simplesmente o Rio Jordão secou. Aí o povo passou todinho, e aí depois o rio continuou com o seu fluxo.
eles falaram, ai, 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 porque eles não iam falar, ai meu Deus, né? Porque eles falaram, ai, se até a natureza não consegue segurar esse povo, imagina a gente. E aí eles continuam. Naquela ocasião, no versículo 2, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Aí agora você tem que prestar atenção nessa história. Presta atenção, senão você não vai entender. No 3, Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Um bom nome que você dá para um filho, se você está pensando aí no nome. O 4, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Presta atenção, você viu que todos que estavam aptos, ou seja, adultos, morreram no Egito, morreram no deserto, depois que eles saíram do Egito. Eu vou ler porque eu ia explicar, mas o texto mesmo vai se explicar, presta atenção. 5. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Primeiro ponto aqui, o que é a circuncisão? É uma marca no corpo que revelava que aquele povo tinha uma aliança com Deus. Entenderam? Então, era num órgão masculino, e aí recebia um corte, né, um prepúcio do órgão masculino, e aí aquela marca, ela revelava na carne daquele povo que eles tinham uma aliança com Deus. O que aconteceu? O povo saiu do Egito, e nessa saída do Egito, todos foram circuncidados. Agora, quando começaram a passar, né, eles começaram no caminho ali do deserto, em direção à terra prometida, eles começaram a morrer. Aqueles que saíram do Egito começaram a morrer e começaram a nascer, né, outros, né, os filhos daqueles que saíram do Egito começaram a nascer no caminho do deserto, ou seja, uma nova geração, e essa é uma informação importante, uma nova geração começou a nascer no deserto, e esses que nasceram no caminho, nasceram no deserto, eles não tinham essa marca. Então, quando eles chegaram na terra prometida, o texto vai falar agora, a gente vai ler, já não tinha mais ninguém daqueles que saíram do Egito, e aquele povo precisava renovar a sua aliança com Deus. A partir do 6, é no 6 que estamos, né? Os israelitas, e aqui vai explicar, os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. E esse obedecer ao Senhor tinha a ver com confiar em Deus. Esse povo não confiou em Deus. Esse foi o povo que, quando Moisés subiu no monte, logo que eles saíram do Egito, Moisés sobe o monte Sinai, e aí Deus vai fazer aliança com o povo, e aí Deus chama todo o povo para subir o monte com Moisés. Aí o povo rejeita o chamado de Deus, e aí o povo rejeita e fala, não, nós não subiremos, vai você, Moisés, e tudo que Deus nos mandar fazer nós faremos. E eles acharam que dava para viver com Deus com base no desempenho deles, no comportamento deles, ou no esforço próprio deles. Ele falou, não, a gente não quer se relacionar com Deus, vai lá tu, Moisés, e fala para Deus dar para a gente as ordens, que a gente consegue cumprir. Aí quando Moisés chega lá sozinho e fala para Deus, o povo não quis vir, falou para você falar aí o que é para fazer, que eles não contam. Aí Deus falou, nossa, entendi, que orgulho, então vamos lá, vamos testar, pega aqui, só 10. E aí eles recebem os 10 mandamentos. E aí Moisés desce com as tábuas da lei. Quando chegam lá embaixo, o que estava acontecendo? Eles estavam adorando já outro Deus.
Moisés, eles acharam que tinha demorado muito, e aí o povo começou a ficar ansioso. Cuidado com essa ansiedade, hein? Começou a ficar ansioso. Ai, meu Deus do céu, eu quero a resposta agora. Ai, meu Deus do céu, e cadê? Eu não estou vendo, e Moisés não desce esse monte, e eu acho que Deus agora já era mesmo. Então sabe o que a gente faz? Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar o bezerro. Quando Moisés desce, eles já estavam adorando outro Deus. E essa é só a primeira demonstração de incredulidade e de que aquele povo não confiava em Deus. E por essa desobediência, eles morreram no caminho. Deixa eu te falar, se você não decidir confiar em Deus com todas as suas forças, talvez você vai ficar no caminho de um monte de promessa que Deus tem para você. Diga assim: eu preciso confiar em Deus para viver as suas promessas. Você precisa confiar em Deus para viver as promessas que Ele tem para você. Ainda no 6, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra prometida, a terra que prometera aos seus antepassados, que os daria, terra onde manam leite e mel. O 7, assim, em lugar deles, colocou os seus o quê? Seus filhos. E foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. O 8, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem, porque sangrava, gente. Lembra que era na carne, né, a circuncisão? Então tinha um tempo de recuperação. O 9, então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Primeiro ponto interessante que nós temos que falar aqui. Todos nós passamos por esse processo aqui em nossas vidas. Em algum tempo não conhecíamos Deus. Em algum momento não vivíamos em plenitude um relacionamento com Deus. Ainda que você tenha nascido em um lar cristão, ainda que seus pais desde criança seguissem a Jesus, a gente sabe que a salvação ela é individual, e você precisou ter a sua experiência com Deus, você precisou ter a sua vida marcada por Deus. Foi maravilhoso ver os seus pais, foi maravilhoso ver eles vivendo a vida deles com Deus, e com certeza isso impactou a sua vida de alguma maneira, e isso é maravilhoso. Pais, façam isso em nome de Jesus, que os seus filhos vejam você confiando em Deus, que os seus filhos vejam você buscando a Deus, que os seus filhos vejam você orando, que os seus filhos vejam você lendo a palavra de Deus, que os seus filhos vejam você vivendo com Deus. Isso é importantíssimo para a vida deles, mas é necessário que eles tenham a experiência deles com Deus. E a partir do momento que eles têm uma experiência com Deus, agora eles vão começar a caminhada deles com Deus, e aí eles vão entrar na promessa que Deus tem para a vida deles. Ou seja, em algum momento em nossas vidas, tomara que tenha sido um breve momento. Eu, por exemplo, fui conhecer Jesus com 20, 21 anos de idade. Foi maravilhoso, por um lado, porque tem gente que conheceu Jesus com 30, 40, 50, 60 e 70. Agora tem gente que tem criança adorando a Deus com 5 anos de idade, um monte aqui na igreja, graças a Deus. Eu preferia que tivesse sido nesse tempo. Algumas coisas não teriam acontecido, não precisava. E antes de eu encontrar Jesus,
o que eu vivia era uma escravidão. E a palavra de Deus diz, presta atenção, que nós éramos escravos do pecado. Presta atenção, um escravo, ele tem o direito de falar, não vou fazer? Tem ou não, gente? Tem não, gente. Sabe qual é a maior insanidade que a igreja de Deus pode cometer? É chegar para o mundo e falar, para de pecar! Se eles pudessem parar de pecar, eles não precisariam de um salvador, gente. Não é possível que eu vou ter que fazer a encenação de novo com a Laura, não precisa, ela está muito arrumada hoje. Mas quem lembra, na praia, quando tem alguém se afogando, que vem um salva-vidas? Gente, o salva-vidas, ele não chega para a pessoa e fala assim, levanta o braço direito, joga lá atrás, agora joga na frente, puxa a água para trás, vai bater nas duas pernas, vai bater nas duas pernas. Gente, é assim que um salva-vidas faz? Eu já vi na praia um salva-vidas dar um soco no queixo da pessoa para que ela desmaiasse, que ela estava tão histérica, que era provável que ela ia matar o salva-vidas junto com ela. Quando você vai ser salvo, a melhor coisa que você faz é não fazer nada. Porque senão você pode atrapalhar quem está te salvando. Você sabia? Salva-vidas, a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, fica calmo e não faça nada. E ele vai te salvar. Então, chega o helicóptero, aí a pessoa se afogando lá no mar, ele não vai jogar uma apostila de como nadar em alto mar, gente. Como nadar quando as ondas estão altas. Não, a gente acha estranho isso falando do salva-vidas. Mas quando fala de Deus, você acha que você tem que ajudar a Deus. Você acha que você vai ser capaz de fazer alguma coisa para ajudar a Deus na tua salvação. Ei, querido, deixa eu te falar. Se o mundo, ou se você pudesse se salvar sozinho, Jesus não seria chamado Salvador. Agora, se Ele é o nosso Salvador, significa que nós só estamos aqui, que nós só podemos nos relacionar com Deus, e nós temos a esperança de que vamos para o céu, é por causa do que Ele fez por nós, e não por algo que nós podemos fazer. Ele é o nosso Salvador. É por isso que a gente vem falando, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É porque dele, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele? É a Ele ou a Ele? É a Ele. Por isso a gente nunca canta, a nós a glória. É a Ele a glória. Sabe por que é a Ele a glória? É porque Ele te salvou. Sozinho você não podia fazer, diga assim, nada. Nada. Por quê? Fala assim, porque eu era, fala, porque eu era. Não, fala com fé, fala assim, porque eu era escravo. Você era escravo. O escravo, ele não tem poder de escolha. O escravo, ele não pode falar assim, não, hoje eu vou pecar, amanhã eu não vou pecar, vou passar 3 semanas sem pecar, e aí depois eu vou pecar. Não, a Bíblia fala que éramos escravos do pecado, então nós não tínhamos a opção de não pecar. Uau! Então antes de conhecer Jesus, nós vivíamos no Egito, em uma escravidão. E aí Deus tem uma promessa para toda a humanidade, e essa promessa é, eu vou te salvar da escravidão, e depois que eu te salvar da escravidão, eu vou te levar para uma vida maravilhosa, eu vou te levar para uma vida onde você vai ter família bendita. Quem tem família bendita aqui? Não, será que você vai dar um glória a Deus pela sua família bendita? Será que você vai dar uma salva de palmas a Jesus pela família bendita que Ele te deu?
Então, maravilhoso, você agora tem uma família. O meu sonho era ter uma família. Eu queria muito ter uma família, porque o pessoal lá em casa tinha uma mania feia de morrer. Pode rir, não tem problema. Né? Tem gente que fala, ai, ri ou não ri? Não, você vai ficar em paz. Mas o pessoal morria demais lá. Aí, meu pai, pastora Vanessa, o nosso pai morreu com quantos anos? Ele tinha 35. Então hoje eu já sou mais velho que meu pai. Olha que doideira. Né? Já passei essa barreira, glória a Deus, então agora estou com a expectativa de vida até os 100. E a mãe? Você lembra? O pai 33 e a mãe 36. Olha só. Meu pai com 33 anos morre. Minha mãe com 36 anos morre. Ou seja, o meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe morreu, eu tinha 7. Ou seja, eu não tenho um registro na minha memória. Olha que coisa boba. Só para você se atentar, para você viver as coisas que são caras na sua vida. Mas às vezes não vai parecer que é tão importante. Mas eu vou falar da minha vida só para você ver o tanto que é importante você fazer algumas coisas que parecem simples, mas são caras. Faça. Eu não tenho um registro na minha memória do meu pai e da minha mãe indo numa reunião dos pais na minha escola. Toda a reunião dos pais, eu vi o pai de todo mundo entrar. A mãe, só que eu não tenho nenhum registro na minha memória da minha mãe ou do meu pai entrando na sala de aula para ir na minha reunião dos pais. Eu tenho a minha irmã ir na reunião dos pais. E aí nesse momento, era um momento de uma grande tribulação para mim. Porque você olha para a Vanessa Prado, para a pastora Vanessa, ela é uma pessoa ajeitada. Aí entrava o pai, a mãe, todo mundo, de repente entrava uma loira assim. Aí meus amigos faziam assim, ó. Aí olhava para mim e fazia assim. E eu fazia assim. Aí falava assim, essa é sua mãe? Aí às vezes quando eu queria escandalizar, eu falava, minha mãe. Mas meu pai e minha mãe mesmo nunca vi entrar. Então eu tinha uma loucura com esse negócio de ter família, uma loucura de ter a minha família, assim, de eu ser o marido, aí ter uma esposa, aí filho, cara, esse negócio era uma loucura na minha vida, tinha uma loucura, eu queria muito ter isso. Eu até tentei ter isso antes de ter Jesus, mas você sabe que quem criou família foi Deus, né? E aí, eu não cheguei a casar não, mas juntei com uma mulher, aí deu tudo, fala. Errado, normal, deu tudo errado, né? De repente um dia eu percebi um chapéu na minha cabeça assim, estranho. Apertava um botão no chapéu, ele fazia assim, ó, mu. Aí eu falava, nossa, mas isso não é legal. Aí eu descobri que não estava dando certo mais aquele relacionamento, né? Tudo bagunçado, aí juntado, aí junta, aí vai, mora junto, tem nada é certo. Gente, quem criou família e casamento foi Deus. Tenta viver esse negócio sem Deus, pra você ver, estreito que você vai entrar. Eu só conheci essa promessa depois que eu conheci Jesus. Eu só pude viver essa promessa depois que eu conheci Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso, Jesus é o nosso. Então Jesus me salvou da escravidão que eu estava vivendo. E quando eu saí dessa escravidão, eu pude acessar as promessas de Deus. E aí então eu comecei a viver os sonhos que Deus tinha para a minha vida. E um desses sonhos era família bendita do Senhor. E depois desse sonho, dessa promessa, eu passei a acessar várias outras promessas. Quem aqui sabe que depois que conheceu Jesus, já acessou algumas promessas de Deus? Quem aqui sabe que já tem convicção disso? Amém? Pergunta para mim assim, qual é o problema, pastor? É só o tempo de beber água.
O problema é que tem promessa que a gente só vai acessar quando algo em nossa mente e em nosso coração mudar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, hoje tá chato, né, de falar toda hora isso, mas fala, é didático, fala assim, ó, fala assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, se você continuar pensando, sentindo e agindo como um escravo, você não vai viver a promessa. Fala, ai meu Deus! Presta atenção, o povo que saiu do Egito, toda vez que eles se deparavam com uma dificuldade, o que eles queriam fazer? Voltar para o Egito. 3 dias, presta atenção, o povo é liberto do Egito, e aí eles estão correndo, não sei se corria assim, mas imagina, aí correndo, aí atrás do povo, tá vindo o exército de Faraó. Aí eles sim, estão indo de cavalo. Aí, nossa, não devia ter feito isso. O Milton tá no culto, ele vai me imitar depois. Aí o que acontece? O exército de Faraó liberou o povo, depois arrependeu. Ela falou, não, vamos buscar o povo, vamos matar o povo. Não vou liberar eles não. Aí o exército de Faraó, e aí indo, aí o povo de Jesus olha para trás e fala, meu Deus, o exército de Faraó vai matar a gente. É claro que não deve ter sido tão calmo assim, né? Eles deviam estar desesperados. Aí, vamos correr. Aí eles corre. Aí eles correram assim por umas falésias, sabe? Altas assim. E aí, chegaram num lugar. Era uma praia. Não tinha para onde correr mais. Para o caminho de voltar para trás, estava o exército vindo. Mata todo mundo. Na frente tinha o quê? O mar. Aí, Moisés falou, peraí que eu vou resolver ele com Deus. Aí foi orar, falou, Deus, deixa eu te falar. A gente vai morrer agora, acabou de sair. Aí Deus falou, Moisés, por que está vindo falar comigo, Moisés? Não é hora de orar não, de falar comigo não, Moisés. Diga ao povo que marche. E aí Moisés volta e fala, marcha! E todo mundo começou a marchar em direção à água. E eles foram marchando em direção à água. Quando Moisés pegou o cajado dele e tocou na água assim, pá! Sabe o que aconteceu? O mar abriu! Ah, não, você não entendeu, não. Ai, meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa. Vai ter coisa que vai parar de frente de você, que não vai ter o que você fazer com o seu entendimento, com a sua força, não vai ter jeito. Você vai ter que confiar em Deus e marchar na direção desse negócio que está na tua frente. E esse negócio vai ter que sair. Ah, não sai não. O mar, abriu. O povo passa. Quando o povo passa, Deus esperou, foi esperando. Deus com a mão assim, esperando. Quando passou o último assim, ó, pisou do outro lado. O exército tinha entrado também no meio do mar. O exército de Faraó correndo atrás do povo. O que aconteceu quando o povo saiu? E os inimigos morreram. Pequeno milagre ou grande milagre acabou de acontecer? Grande milagre. 3 dias depois, eles chegaram numa cidade que chamava Mara. Cuidado, viu, mulheres? Você que quando tem uma amiga e você fala assim, nossa, você tá Mara. Então, a cidade, Mara, era Mara porque as águas eram amargas. Tem gente agora que vai chamar outro de Mara, aí o outro vai achar que é de maravilhosa e ela está pensando, você é amarga demais, credo.
Não faça isso em nome de Jesus. Amém? Misericórdia, vocês pensam em cada coisa. Aí, 3 dias antes, eles acabaram de ver esse grande milagre. Agora eles chegam numa cidade, porque as águas são amargas, sabe o que eles iam fazer? Ai, está tudo acabado. Ai, agora não vai dar mais. Ai, meu Deus do céu, o que será de nós? Oh, vida, oh, céus, vamos voltar para o Egito, que lá pelo menos tem cebola. Por isso que eu não gosto de comer cebola. Que o povo, quando foi mesmo murmurar, o que eles queriam comer? Cebola. Toma cuidado. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, pode comer a cebola. Mas eles queriam voltar para o Egito. Eles eram assim, pelo menos lá a gente tem as cebolas do Egito. Vocês eram escravos. Vocês não tinham liberdade. Vocês não podiam fazer o que vocês queriam. Vocês estavam presos, vocês apanhavam. Meu Deus do céu, vocês eram escravos. Qual a parte vocês não entenderam? Mas no primeiro desafio, eles queriam voltar para a escravidão. Deixa eu te falar um negócio. O primeiro passo é de fato você sair da escravidão, você sair do Egito. Mas se o Egito não sair de você, em algum momento você vai voltar para lá. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito continua dentro dele. Sabe como você vai perceber o que está dentro de você? Nas horas de pressão. Quando você tiver em um momento de pressão, é nesse momento que você vai ver sair o que está aí dentro de você. Por isso, que uma amizade verdadeira, ela só pode ser classificada como uma amizade verdadeira quando esses amigos passam por um problema. Que, querido, enquanto está tudo bom, está tudo bom. Agora é na hora da pressão, é na hora da dificuldade, é na hora que você se lascou, é na hora que não tem mais os benefícios, é na hora que acaba a provisão, é nesse momento que as amizades na tua vida serão testadas de fato, aí você vai ver quem é que permanece. Por isso que muitos, depois que crescem, eles perdoam os pais. Na verdade, eles vão pedir perdão muitas vezes para os pais, porque eles eram jovens e eles não entendiam porque os pais agiam daquela forma. Mas chega um momento da vida que às vezes acontece de dar tudo errado, e aí não tem ninguém para te ajudar. Aí quando você olha para o lado, quem está lá? Os seus pais. Aí você fala, rapaz, eu achava que era aquela minha amiga, a diabetes. Você sabe aquelas amigas que você tem que são paquitas do diabo? Diabetes. Você sabe, eu achava que eram elas que me amavam. Você sabe, aquele amigo, grande amigo, que chamava você de frouxo, se você saísse e não virasse o litrão de alguma coisa. Não acredito, você não vai beber? Não acredito. Bora, vamos virar, vamos arrastar a língua no chão, bora, vamos vomitar, bora, vamos ficar parecendo os idiotas, vamos. Aí o outro fala, ei, idiota, vamos. Aí você vivia como um idiota, achando que estava arrasando, né? Aí as meninas não podiam ver nada que queria, aí você tinha que fazer também. Aí você achava que esses que eram os amigos, só que na hora da dificuldade, na hora que a coisa aperta, na hora que parece que está tudo dando errado, aí você vai conhecer quem de fato te ama de verdade. Ou seja, você vivia uma escravidão e você só pôde
ser liberto dessa escravidão, por causa do que Jesus fez na sua vida. Mas escute, se você não se concentrar em tirar o Egito de dentro de você, é muito provável que você não experimente, não acesse algumas promessas que Deus tem para você. Quando Deus, quem sabe responder essa pergunta, quando Deus fez a promessa para o povo dele lá no Egito, de uma terra que manava leite e mel, Deus falou assim: vocês que estão aqui, vocês não vão entrar. Não vão entrar. Talvez os filhos de vocês vão entrar. Deus falou isso para eles? Não. A promessa foi feita para eles. E aí eles saem do Egito, mas o fato do Egito não ter saído deles impediu com que esse povo que saiu do Egito não conseguisse entrar na terra prometida. E aqui eu quero falar com você, o que seria esse negócio do Egito sair de nós? O que precisaria acontecer para o Egito sair de nós? Para a escravidão, de fato, sair de nós? Uma das piores loucuras que você pode viver é, sendo livre, viver como um escravo. Você imagina que você tem uma grande herança, imagina que você tem uma conta bancária com 10 milhões de reais, e aí você está contando moeda para comprar o pão de amanhã, e aí você está com uma grande dificuldade para pagar o boleto aí do seu aluguel, e aí você, está com dificuldade de saber se na semana que vem você vai ter o que comer. Olha que loucura seria você viver essa coisa sabendo que você tem uma conta que tem 10 milhões de reais. Isso é loucura, só de pensar é loucura. Agora, você sabia que tem gente que tem muito dinheiro, mas vive como pobre, com medo de perder o dinheiro? Olha como é que é o engano do diabo, presta atenção. A pessoa e eu conheci pessoas assim. A pessoa é milionária, mas aí ela vive como pobre, com medo de perder o dinheiro e ficar pobre. Então, o medo de ser pobre faz ela, mesmo sendo milionária, viver como pobre, para não ser pobre. Você pegou? Entendeu? Quem acredita que a Bíblia é a verdade? Ela é ou não a verdade? Ela é ou não a verdade? O que está escrito nela a gente pode levar em consideração? A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, no capítulo 9, e Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que na pobreza dele, você fosse feito rico. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí tem muita gente que às vezes se escandaliza que eu falo assim: gente, eu sou rico. Aí tem gente que pergunta: pastor, você tem um montão de dinheiro? Eu falei: não, presta atenção. Eu sou rico. É que ainda não materializou tudo que eu sou ainda no mundo visível. Mas que eu sou. Não, dá uma salva de palmas a Jesus para ver se cura também. Tem que curar a tua vida isso também. Ei, você não é um corpo, você é um espírito. E a Bíblia diz que as coisas que não se veem são mais real do que aquelas que são vistas. E a Bíblia também diz que as coisas que se veem são um reflexo daquelas que não são vistas. Então fique calmo, tem coisa que já é no mundo que não dá para ver, e já já vai aparecer no mundo que dá para ver. I got a feeling. Imagina você doente falando: eu tenho a saúde de Cristo. Eu tenho a saúde de Cristo. Jesus disse que levou sobre ele na cruz todas as minhas enfermidades. Então eu tenho plenitude de saúde. No mundo físico pode ter uma enfermidade, mas no mundo espiritual, que é mais real do que o mundo visível, eu tenho plenitude de saúde. E quando eu me conscientizo do que eu sou no mundo espiritual, isso se manifesta no mundo visível.
Só que talvez você ainda não está acessando algumas promessas que Deus tem para você, porque tem vestígios do Egito dentro de você, e você ainda está vivendo, mesmo sendo livre, você ainda está vivendo como se fosse escravo em algumas áreas da tua vida. Tem gente que tem convicção de que não vai, ou de que não pode viver uma família nessa terra. Não pode ter uma família nessa terra, ou de que não vai conseguir ter uma família nessa terra, ou de que não vai viver uma plenitude de alegria em família nessa terra. Tem gente que está convicto que não vai. Sabe o que convenceu essa pessoa? O Egito. O fato dessa pessoa ter vivido uma escravidão nessa área, talvez ela viu o casamento dos pais dando errado. Talvez ela mesma tentou viver isso e deu errado. Aí o tempo do Egito, o tempo da escravidão ainda está ecoando no interior dessa pessoa, e ela não consegue acessar a promessa de Deus, pois a promessa de Deus diz: você viverá família bendita do Senhor. Uma das primeiras promessas que Deus me trouxe à consciência, quando eu conheci Jesus, foi um dia quando eu li a Bíblia e estava escrito assim: eu faço o solitário habitar em família. E quando eu li isso morando sozinho numa kitnet de 23 metros quadrados aqui em Águas Claras. Quase. Quase não cabia. Eu estava sozinho. Eu tinha acabado de passar por uma grande desilusão. Oh meu Deus, achando que ia morrer. Aí encontro Jesus. Aí Jesus me traz a vida. Aí Jesus me mostra um mundo que eu não conhecia. Jesus começa a me revelar grandes promessas. E no momento que eu estava me sentindo solitário, Ele faz eu abrir o livro das promessas. Ai meu Deus do céu, se você entendesse que essa Bíblia que você tem é o livro das promessas, você ia comer com a boca assim. Aí Ele faz eu abrir quando eu estava sozinho, quando minha família não estava em Brasília, quando eu não tinha amigos aqui em Brasília, quando eu não conhecia praticamente ninguém, sabe? Quando eu tinha acabado de me decepcionar, quando eu tinha tentado viver família e não tinha dado certo. Agora eu estou sozinho, eu estou chorando em casa, eu estou pensando até em acabar com a vida, porque a gente sabe, quando acontecem as desilusões amorosas, a gente fala: oh céus, nada mais. Ai, nada a ver, você sabe que não é nada a ver, né? Aí você conta até 3 e fala: não é nada a ver. Aí eu estava sozinho, eu estava chorando, eu estava me sentindo solitário. Eu era um solitário. Aí eu olho para a palavra de Deus e está escrito lá: eu faço o solitário habitar em família. Eu falei: meu Deus, isso só pode ser para mim. Só que naquele momento dentro de mim ainda tinha um pouquinho de Egito, ainda tinha o gostinho da desilusão. Eu ainda achava que nenhuma mulher prestava, por causa da decepção que eu tive. Durou 3 anos a limpeza do Egito dentro de mim. E quando não tinha mais vestígio de Egito dentro de mim, eu escutei uma música, e essa música era assim: aí saía de um carro preto, que era do George e da Renata, um anjo de branco assim, ó, chamada Pastora Thaís. Não era pastora ainda, era Thaís, só Thaís ainda. Essa mulher sai e ela vem andando na minha direção, e ela vindo, e eu aqui parado esperando, e ela vindo, e a música tocando, eu falei: meu Deus, é comigo mesmo. E eu olhava para o lado e falava: meu Deus, sou eu que estou casando, eu que vou casar, eu que vou ver essa maravilha. Aí eu fiz uma oração e falei: Deus, não deixa ela desistir, traz ela até aqui em nome de Jesus, Senhor. Ela veio até do meu lado que nem. E ela falou sim. E eu falei sim.
E a gente se amou tanto, que teve um dia que apareceu uma outra pessoa na minha casa, chamada Laura, e o amor transbordou, e aí agora eu vivo família bendita do Senhor, porque Deus prometeu, eu faço solitário habitar em família. Meu Deus do céu. Eu só não tinha vivido aquilo ainda, porque tinha Egito dentro de mim. E uma vez eu já contei isso, foi um pastor de um outro país, na igreja que eu nasci para Jesus, e ele estava pregando, ele falou assim: quando você for pedir algo para Deus, você tem que falar os detalhes. Eu falei: é mesmo? Ele falou: por exemplo, você vai pedir um carro para Deus, você tem que falar a cor, o modelo, qual é o carro, qual é a marca. Eu falei: mas não pode, sério? E aí a coisa que eu mais queria era uma esposa. Gente, eu fui para casa correndo mesmo, porque eu não tinha carro na época, eu fui embora. Aí peguei o ônibus, desci, a minha igreja era no final da Asa Norte, 716. Aí o ônibus no sábado, e isso era um sábado, era um congresso, era sábado. Aí, sábado e domingo, o ônibus, à noite, não entrava em Águas Claras. Não tinha nem aquele viaduto em Águas Claras, que entra ali, sabe, da entrada de Vicente Pires, de Águas Claras, que a gente faz assim, não tinha. Você ia reto, aí pegava o retorno lá na frente de vinda, descia e entrava em Águas Claras. O ônibus não entrava à noite em Águas Claras. Aí eu parava lá na IPTG, aí vinha andando até a minha casa aqui dentro de Águas Claras. A minha kit, minha super casa. Aí, gente, eu lembro que nesse dia eu apertei o passo, fui correndo porque eu queria chegar em casa e orar pelo quê? Pela minha esposa, falando os detalhes. E eu lembro que quando eu orei, eu falei os detalhes para Deus. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi isso. E aí Deus falou para mim assim: pare de buscar a mulher certa e se torne o homem certo para essa mulher. Eu falei: é o inimigo, deve ser o inimigo. O pastor acabou de falar para eu orar com detalhes. E aí daquele dia eu parei de orar. Era logo o começo de tudo. Eu parei de orar para uma mulher. E eu falei: vou me tornar um homem. Parei de orar, mas depois eu orei por outras coisas. Depois você vê, tem uns trem aí, eu acho que foi por aí. Aí, queridos, eu falei: eu vou me tornar esse homem que essa mulher que eu sonho merece ter. E foi uma jornada ali de algum tempo. E então eu vivi essa grande promessa com a pastora Thaís. E nessa jornada, o Egito saiu de dentro de mim. Uma das coisas importantes que você precisa entender para entrar na promessa que Deus tem para você. Será que até hoje não tem forma de pensar aí na tua cabeça que é do tempo do Egito? E talvez até você se orgulhe de ainda falar algumas coisas que você aprendeu ou recebeu, ou foi configurado no tempo do Egito. Será que você não tem reações do tempo do Egito? A pessoa é um amor. Contraria ela vira o Satanás. Será que isso não é do tempo do Egito? E será que talvez não é por isso que tem promessa ainda que você não consegue acessar? Maneiras de falar, ambientes. Deixa eu te perguntar, escute aí. Será que você não está vivendo um estilo de vida hoje que ainda é um estilo de vida do tempo do Egito? Pensa. Uma das coisas que vive rondando nossa vida, que é do tempo do Egito, é a falta de confiança em Deus. A gente fala: será que esse nível de ansiedade e de medo não está revelando que você não está conseguindo confiar tanto em Deus? Provérbios 3, de 5 a 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Escute. E não se apoie
em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que diz a Bíblia, fala assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Confie no Senhor com todo o seu coração. Primeira Coríntios 10, 31 fala assim: portanto, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É a Bíblia te ensinando a tirar o Egito de dentro de você, porque quando você vive a sua vida e tudo que você faz com uma consciência de que essa coisa precisa render glórias a Deus, você começa a ter uma vida que agrada ao Senhor. E Colossenses 3,17 fala assim, tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por meio dele. Eu vou falar agora de algo para a gente terminar. Para você realmente tirar todo o Egito e mentalidade de escravidão de dentro de você, para poder então acessar as promessas que Deus tem para você, você vai ter que abandonar a vontade de entender tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que existe uma graça que excede a todo entendimento. Quem aqui quer viver a graça de Deus? Mas a graça de Deus, ela excede todo entendimento. Quem aqui quer viver a graça de Deus? Então, se você decidir viver a graça que excede a todo entendimento, você vai ter que abrir mão de entender todas as coisas. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Jesus está pronto para se entregar como sacrifício. Na última ceia, ele decide lavar os pés dos discípulos. E em João 13, a partir do 3, essa coisa vai acontecendo. Aí, fala assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. E diz assim, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E aí no 7, Jesus nos ensina a viver uma vida mesmo sem entender. Eu sei que isso que você está passando hoje, talvez faça o teu coração gritar, perguntando, por que Deus? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê, Deus? Por quê? A gente tem que lembrar que vai ter hora da nossa vida que a gente vai ter que falar para Deus, mesmo que eu não consiga entender,
choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, os pensamentos são mais altos que os meus. Teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. E o Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar no seu colo esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei, mesmo sem entender. O que Jesus disse no versículo 7 foi: você não compreende o que eu faço agora. O que eu faço agora, você vai entender depois. Sabe qual era o problema daquele povo que tinha saído do deserto, saído do Egito e estava no deserto? É que diante de todo o problema, eles queriam entender. Eles queriam saber o porquê. E se demorasse muito a resposta, eles voltavam, ou na verdade queriam voltar para a escravidão do Egito. E aí a Bíblia fala, por causa dessa desobediência, eles não entraram na terra do Egito. Que desobediência? A falta de confiança em Deus. Então, uma das formas da gente tirar o Egito de dentro de nós, essa escravidão, essa mentalidade de escravo de dentro de nós. Ei, deixa eu te falar, o filho não fica perguntando para o pai por que tudo. A minha filha não chega para mim falando: pai, como que você conseguiu essa comida? Como que você conseguiu, pai, essa minha roupinha? Ela não fica perguntando como ou por quê. Ela não está interessada em entender como a provisão dela chegou para ela. Ela só confia e desfruta. Confia e desfruta. Ela confia e desfruta. E o convite de Deus para a gente hoje é: deixe o Egito sair de você. Deixe essa escravidão sair de você. Sabe, talvez você está se sentindo preso porque você não está entendendo o que está acontecendo. E a resposta de Jesus para Pedro talvez é a resposta para você hoje. João 13:7 diz: Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não entende agora por que dessa dificuldade. Você não entende agora porque você teve que passar por algumas coisas. Você não está entendendo agora porque tem coisa que não se manifesta na tua vida, ou porque tem promessa que parece que não acontece, ou porque às vezes parece que Deus está esquecido de você. Ei, Ele estava te dizer, Ele está fazendo algo, calma. Calma, Ele está fazendo algo, mas o que Ele está fazendo agora você não vai entender. Pare de tentar entender o porquê das coisas, apenas confie e desfrute do que Ele está fazendo, porque depois você vai entender o porquê de tudo. Diga assim: depois você vai entender o porquê de tudo. Se coloque de pé. Diga assim: mesmo sem entender,
Eu confio em Ti, Senhor. Roberto, eu sei que você não está entendendo nada. Mas glória a Deus porque você permanece. Talvez essa está sendo a trilha sonora da sua vida agora. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em Ti. Talvez você está tendo que cantar isso hoje na sua vida. Maico, talvez essa é a música, é o louvor que você tem que cantar para Deus hoje. No meio de tanta dúvida, no meio de tentar entender o porquê de algumas coisas, Maico, Jesus está te falando, o que eu faço hoje você não vai entender agora. Mas depois vai fazer todo sentido. Mas depois vai fazer todo sentido. Raquel, talvez você não está entendendo agora, Raquel. Mas Jesus conhece o teu coração. Jesus tem visto o teu coração. E essa comunidade de fé tem dado testemunho do teu coração fiel a Deus. Você não está entendendo agora, mas depois vai fazer todo sentido, Raquel. Depois vai fazer todo sentido. A nossa fé, ela nos dá a capacidade de continuar, mesmo sem entender. Maria, Deus te ama, Maria. Deus conhece teu coração, Ele conhece tuas dificuldades. Ele sabe, às vezes, quando você quer algo e não faz. Você parece o apóstolo Paulo. O bem que às vezes você quer fazer, você não consegue. É o mal que você não quer fazer. Às vezes você faz e você fala, meu Deus, até quando? E talvez você não entenda o porquê de algumas coisas ainda na tua vida. E o que Deus quer da gente é que a gente continue mesmo sem entender. Mesmo quando parece que as promessas estão demorando, o que Deus espera da gente é que a gente permaneça. Que a gente continue, mesmo sem entender. O que está acontecendo na tua vida que você não está entendendo? O que é? Que talvez está fazendo você querer desistir. Sabe aquele Egito que fica gritando e falando, eu acho que esse negócio não vai dar certo mesmo. Eu acho que isso. Hoje Deus te trouxe aqui. Porque talvez Ele já te tirou do Egito. Mas hoje Ele te trouxe aqui para tirar o restante de Egito que tinha aí dentro de você. E Ele quer ter acesso ao teu coração, para que então Ele te possa dar acesso às promessas dEle. Escute, antes de ter acesso às promessas de Deus, Deus precisa ter acesso ao teu coração. Talvez você está vivendo uma crise. Talvez você cansou de esperar. Talvez você não entenda o porquê a tua família foi destruída. Às vezes você vê filhos vivendo uma vida maravilhosa com seus pais, e hoje os seus pais são inimigos um do outro. Talvez a tua família foi destruída com contenda, com brigas, com tragédias. Talvez você não é aquele que os pais se tornaram inimigos, mas você é do grupo daqueles que nem pai você tem mais. Ou pior, segunda-feira nós homens nos reunimos em um grupo de homens que estão decididos em viver a partir da sabedoria do reino de Deus. E esses homens estão se encontrando lá em casa, num grupo.
para a gente mergulhar na sabedoria do reino de Deus. E aí lá, na segunda passada, a gente ouviu um irmão falando que ele não conhece o pai dele. Homem feito, já tem filhos, casado. Quando começamos a falar de pais, né, dos nossos pais, como é que foi a nossa família, e aí tinha os pais, glória a Deus, família ainda reunida, outros viram os pais divorciarem, outros, os pais tinham morrido, né, como os meus. Aí tinha ele, que não sabia quem era o pai. Agora você imagina o buraco no coração de um homem, de uma pessoa, que nunca viu, não sabe qual é o tom da voz, não sabe o cheiro que tem, não sabe o tamanho que tem, não sabe como é o seu pai. Agora me diz se não é justo um homem desse chegar em algum momento da sua vida e falar: por que, Senhor? E aí a gente tem que adorar a Deus cantando esse louvor. E eu quero que você tire um momento agora para adorar a Deus e para abrir seu coração e deixar que Ele cure o seu coração. Talvez você não vai sair daqui com as dúvidas que você chegou, não porque você teve a resposta, mas porque você decidiu confiar. Feche seus olhos.